esteja com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Boa noite aos nossos irmãos do canal YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, Senhor, mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, a irmã que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo da nossa irmã Marci. Boa noite a todos os irmãos. Meus irmãos, nesta noite de sexta-feira, nesta noite agradável de sexta-feira, vamos refletir a respeito de esforço e amparo. Para nós conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos para esta etapa aqui no mundo material, porque todos nós fazemos um planejamento reencarnatório. Então, para que nós possamos cumprir esses compromissos de aprendizado, de evolução, todos nós contamos com o auxílio da espiritualidade superior, desculpem. Todos nós contamos com esse auxílio da espiritualidade superior. O que a doutrina nos esclarece a esse respeito, meus irmãos? Ela vem nos dizer que todos nós temos um anjo da guarda. Todos nós temos um espírito protetor. Todos nós temos um bom gênio, como tem algumas pessoas que chamam. Todos nós. E isso faz parte deste auxílio da espiritualidade superior. E o que faz esse espírito protetor, este anjo da guarda, este bom gênio? A questão 491 do Livro dos Espíritos nos diz, porque a Kardec perguntou para os benfeitores espirituais qual é a missão do espírito protetor. E eles responderam que a missão do espírito protetor é a mesma de um pai em relação aos seus filhos. Então, tem a missão de conduzir este filho, esse protegido, pelo caminho do bem, ajudá-lo com bons conselhos, consolá-lo nas aflições, sustentar a sua coragem nas provas da vida. Então, todos nós temos este espírito protetor que tem essa missão, e ele nos acompanha, meus irmãos, desde o nosso nascimento até a morte do nosso corpo físico. Muitas vezes esse acompanhamento segue durante a nossa estada no mundo espiritual, e muitas vezes este espírito protetor nos acompanha em várias reencarnações. Então, quer dizer que sempre temos alguém pertinho, olhando por nós, nos amparando. Além desse espírito protetor, nós temos espíritos familiares. Espíritos que estão ligados a nós por laços de afeto, laços esses que são duráveis ou não, mas que sempre querem nos ajudar. Então,
né, dependendo das condições e da permissão, né, porque esses espíritos familiares, eles não podem intervir em nada da nossa vida se não houver uma permissão superior, né, mas eles querem nos ajudar. Então, ainda temos esses espíritos familiares, né, que tentam nos ajudar, que querem nos auxiliar. Além do espírito protetor, dos espíritos familiares, ainda temos espíritos que simpatizam conosco. Sempre que nós quisermos fazer alguma coisa boa, sempre que nós quisermos auxiliar alguém, sempre que nós nos conectamos ao bem, espíritos que simpatizam com as nossas intenções, eles se associam a nós e nos auxiliam para que a gente possa cumprir com as nossas tarefas, fazer aquilo que nós desejamos. Vale aqui dizer, meus irmãos, que desses espíritos simpáticos, existem os que simpatizam conosco no bem que nós queremos fazer, e existem aqueles que simpatizam conosco nos equívocos que nós estamos por cometer, nos erros que nós queremos cometer, no mal que nós queremos fazer, né? Mas estamos aqui falando de coisas boas, né? De fazer o bem, de nos tornarmos melhores, de colocarmos em prática o que a doutrina espírita nos ensina. Então, para nós vermos como sempre estamos sendo amparados. Porque essa presença do espírito protetor perto de nós, ela é permanente. Estejamos nós onde estivermos. Podemos estar num lugar como um hospital, podemos estar numa prisão, podemos estar num lugar de devassidão, de libertinagem, né? Podemos estar lá no carnaval, que nós sabemos que é uma festa que, infelizmente, nos propicia más companhias, energias deletérias, né? Que quando nós vamos lá, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio, mas temos que estar prontos para assumir as consequências dos nossos atos. E nós sabemos que, infelizmente, é isso que existe no carnaval. Porque existe muita libertinagem, muita droga, muita bebida, né? Todo mundo vai para extravasar, para fazer o que não consegue fazer de cara limpa, né? Então nós temos que pensar, somos livres para ir, mas temos que saber das consequências. No que estamos nos colocando? Estamos nos colocando à mercê de quê, né? Mas todos temos liberdade para fazermos o que quisermos. Então, essa presença do espírito protetor, ela é permanente. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos ou passamos por provas difíceis na vida e muitas vezes achamos que estamos abandonados, que ninguém olha por nós, que Deus esqueceu de nós, que ninguém está interessado em nós. Isso não é verdade. Nós sempre temos o espírito protetor que está perto de nós e que está sempre pronto a nos ajudar. Claro que existe um porém nisso tudo. Se o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, ele percebe que ele, apesar das suas boas intenções de nos orientar, de nos auxiliar, de nos intuir boas ideias, nós deliberadamente escolhemos o outro lado, escolhemos fazer exatamente o contrário do que nos é sugerido, ele pode sim se afastar de nós temporariamente, nos deixando à mercê das nossas próprias escolhas, deixando que nós aprendamos com os equívocos que nós estamos cometendo. E pensamos o seguinte muitas vezes, já que eu tenho o anjo da guarda, espírito protetor, será que não seria melhor se eu pudesse falar diretamente com ele? Assim como nós falamos com um familiar, com um amigo, será que não seria melhor eu poder vê-lo, poder falar com ele diretamente?
Mas nós temos que entender, meus irmãos, que Deus não faz nada que não seja justo e que não seja inteligente. Se fosse assim, se nós pudéssemos falar diretamente, olhando, consultando diretamente o nosso anjo da guarda, o que poderia acontecer? Em qualquer momento de dúvida, qualquer indecisão da nossa parte, automaticamente nós já iríamos pedir um auxílio, uma decisão até por nós, do nosso espírito protetor, né? Vou por aqui ou vou por ali? Digo que sim ou digo que não? Faço ou não faço? E aí nós não iríamos evoluir, não iríamos aprender, não iríamos concretizar esse aprendizado, porque quando nós não fazemos escolhas, nós não temos mérito. E a única maneira que nós temos de aprender é fazendo as escolhas e nos responsabilizando pelas consequências das nossas escolhas. Então, por isso que a ajuda que nós recebemos do nosso anjo da guarda é uma ajuda sutil, né? É uma ajuda suave. Ele não nos impõe nada, ele nos intui, né? É aquela coisa que a gente diz, mas tive uma ideia, né? Mas quem sabe? Ou a gente está pronto para fazer alguma coisa que não deve, alguma coisa, né? Parece que sou eu mesmo. Será que é o certo? Será que eu faço? Né? É o nosso anjo da guarda que sutilmente, né, nos sugere alguma coisa para que nós possamos usarmos o nosso livre-arbítrio. Mas, como foi falado, né, acho que não comentei, o anjo da guarda ele pode se afastar de nós temporariamente, mas sempre que ele for chamado, ele retorna para nos ajudar. Então, não podemos dizer que não somos ajudados, que não estamos sendo acompanhados, que não estamos sendo amparados. Temos esse convívio com o nosso anjo da guarda, diário, 24 horas por dia, sutilmente. Temos ainda no horário do sono, que é quando nós nos desprendemos do corpo físico, que temos muitas vezes um contato mais direto com ele, né? E daí a necessidade de nós nos prepararmos para dormir, fazermos prece, né? Pedirmos para ir a lugares bons, nos prepararmos realmente para o descanso do corpo e o desprendimento nosso, que somos o espírito. Porque muitas vezes, meus irmãos, não sei se já aconteceu, deve ter acontecido, nós muitas vezes dormimos com uma inquietação, com alguma dúvida, com alguma questão, e muitas vezes nós acordamos, né, com a solução, ou com alguma ideia, alguma janela que se abriu, muitas vezes, para que a gente possa solucionar um problema, uma dificuldade que estamos enfrentando. E é isso aí que acontece, né? O contato, muitas vezes, durante o sono, com o nosso anjo da guarda, que nos ajuda a solucionar os nossos problemas, que nos ajuda a tomar o caminho certo. Mas tem um detalhe muito importante, meus irmãos, também nesta ajuda. Os espíritos, eles não fazem a parte que nos cabe na obra do nosso aprimoramento espiritual, né? E muito menos são cúmplices das coisas erradas que nós fazemos. Então, eles nos ajudam, nos sugerem, a decisão é nossa, a mão na massa é nossa, né? E quando nós estamos no erro, não tenhamos a ideia de que o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, está ali nos dando força, nos orientando para aquele erro. Poderemos ter outros espíritos que têm a intenção de nos prejudicar, de nos perturbar, de nos atrasar, que possam estar nos incentivando. Mas o espírito protetor, o anjo da guarda, não incentiva coisas erradas, não é cúmplice das nossas irresponsabilidades. Inclusive, no livro Missionários da Luz, tem de André Luiz, tem um capítulo muito interessante, onde ele nos fala a respeito do passe.
E neste capítulo, André Luiz ele conta que ele veio, né, à Terra, junto com uma equipe espiritual que ajudava numa casa espírita. E aí ele ficou na Câmara de Passes, acompanhando o trabalho que era feito pelos médiuns, né, que são usados como instrumentos para a ação direta dos benfeitores espirituais. E ele observou várias pessoas que passavam para receber essas energias salutares que nos impregnam, que nos renovam, que nos ajudam. E ele via que muitas pessoas, na hora do passe, até mesmo eram curadas. Curadas. Ele acompanha várias pessoas, né? Um senhor com um problema no fígado, uma outra jovem senhora que estava grávida e que estava passando por momentos difíceis na sua família, inclusive com problemas de alimentação, e todas essas pessoas foram ajudadas. E uma coisa que o André Luiz percebeu é que essas pessoas foram ajudadas integralmente, né? E ele percebeu que eram pessoas que entravam na Câmara de Passes e, ao sair dali, tinha sido retirado dessas pessoas todos aqueles fluidos deletérios, né, aquelas energias pesadas, negativas, que já estavam prejudicando diretamente algum órgão do corpo físico dessas pessoas. E André Luiz estava acompanhando essa ajuda que todos recebiam integralmente. Mas chegou um senhor, e antes que ele recebesse o passe, um outro participante da equipe espiritual veio para esse mentor que se chamava Anacleto e disse para ele assim, temos um caso, aquele das 10 vezes. E aí ele não entendeu muito o que ele quis dizer e foi junto para acompanhar. E aí ele percebeu que tinha entrado para receber um passe um senhor que também estava envolto em energias pesadas, que estava, inclusive, tendo seu corpo físico atingido por esses fluidos deletérios, e ele percebeu que esse senhor não foi ajudado integralmente como os outros que tinham vindo antes. E ele percebeu, ficou observando todo aquele trabalho que foi feito, e quando a pessoa saiu, ele perguntou por que aquele senhor tinha sido atendido de uma maneira diferente. E aí o Anacleto respondeu para ele que a missão deles é amparar os que erram e não fortalecer os erros. Que aquele senhor que estava ali, ele era uma pessoa habituada a discussões apaixonadas. Ele gostava de briga, ele gostava de bater boca, ele gostava de situações que até levavam ele mesmo a adquirir o ódio das pessoas. Ele provocava rancor, provocava mágoa, né, nas pessoas que ele convivia. Então ele fazia tudo isso, fazia todo esse enredo, ele gostava era acalorado nas discussões e já ofendia, né? Então ele se perturbava, era perturbado pelas pessoas que ficavam, né, com ódio dele, guardando mágoa dele. E aí depois ele vinha, recebia o passe e era aliviado. Era retirado deles todas aquelas energias pesadas, era reequilibrada essa pessoa. Mas o que ele fazia? Ele ia lá e continuava com a mesma postura dele. E aí ele brigava, ele batia a boca, né, ele provocava, ele continuava com o mesmo tipo de comportamento. Aí ele vinha e recebia o passe de novo, aliviado. Mas, por 10 vezes foi feito isso.
por 10 vezes, por benemerência espiritual, ele tinha sido aliviado. Mas como ele não mostrava empenho, ele não mostrava esforço para se tornar uma pessoa melhor, então a equipe espiritual estava fazendo o seguinte: aliviava superficialmente, vamos dizer, mas não fazia o atendimento integral para que ele aprendesse com as escolhas dele. Porque era ele que procurava o sofrimento, era ele que procurava o desequilíbrio, era ele que procurava a perturbação. Então, Anacleto diz, é razoável que essas pessoas sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Porque senão fica fácil. Né? Eu venho, recebo ajuda, sou aliviado, saio ali e sigo com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com os mesmos vícios, com os mesmos atos. Não seria educativo. Né? Vamos passar uma encarnação inteira assim? Então, isso, meus irmãos, é para nós pensarmos. O que é que nós estamos fazendo desses recursos que nós recebemos? Nós temos um espírito protetor à nossa disposição. Tá? Nós temos os espíritos familiares que procuram nos ajudar. Temos os benfeitores espirituais que vêm, percebem os nossos esforços e se associam a nós para nos ajudar. Mas agora, se eu sempre estou fazendo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, sempre errando, deliberadamente, não faço um esforço, o anjo da guarda pode se afastar temporariamente. A equipe espiritual alivia, mas não cura, não atende integralmente. Por quê? Para que a gente aprenda. Porque senão a gente não vai aprender nunca. A gente erra, vem se alivia, erra, vem se alivia, e não muda o padrão, não melhora os pensamentos, não melhora as atitudes, não fazemos aquele pequeno esforço. Na questão 909 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, Kardec perguntou assim para os benfeitores: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Nós não queremos muitas vezes nos esforçar. Nós sabemos que estamos errados, sentimos prazer, nos comprazemos ainda nas coisas erradas que nós fazemos e não queremos fazer esforços para mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós não queremos. Coisas simples, meus irmãos, do nosso dia a dia, muitas vezes nós não queremos fazer este esforço. Né? Um exemplo simples, muitas vezes nós temos o hábito de falar mal das pessoas, né? De fazer comentários desabonadores em relação às pessoas. E isso é uma coisa que nós temos que eliminar da nossa vida. Isso é um comportamento condenável, porque não ajuda ninguém em nada, nem as pessoas das quais nós estamos falando mal e nem a nós mesmos. Qual é o esforço que nós temos que fazer aí, dando um exemplo? Né? Ao invés de ficar falando mal das pessoas, nos esforçarmos para enxergar uma coisa positiva, porque todos têm coisas positivas. Então, ver o lado bom. Né? Então, quando eu faço esse pequeno esforço de silenciar, de impor silêncio a esta minha má inclinação de ficar falando mal dos outros, se eu fizer esse esforço continuadamente, né, eu fizer essa repetição sempre, eu vou começar a criar em mim um novo hábito, que é salutar. É bom para mim e bom para os outros. Mas eu tenho que fazer esse esforço. Né? Não vou falar, não vou pensar. E de tanto eu fazer isso, eu vou me desacostumar a esse antigo mau hábito. Mas só que necessita um esforço da minha parte. A vontade, né? Vontade que é o quê? É a disposição aliada à disciplina e a firme determinação. Não, eu não vou falar mal. Eu não vou falar mal. Não vou pensar. Não vou
que o fulano, o que a fulana tem de bom? Vou me focar nisso aí. E de tanto eu fazer isso, eu vou deixar desse hábito. Esforço para nós sermos mais tolerantes com as imperfeições dos outros. É só usar a razão, né, meus irmãos? Nós vivemos na Terra, um planeta de provas e expiações. Não tem ninguém perfeito vivendo entre nós. Todos temos imperfeições. Então, eu tenho que ser tolerante com as dificuldades, com as imperfeições dos outros, até porque os outros também têm que ser tolerantes comigo, porque eu também tenho as minhas imperfeições. Outro esforço que é muito interessante para a nossa convivência em família, para a nossa convivência com as pessoas, né? O esforço para sermos bem-humorados. Eliminando as queixas, eliminando as reclamações, que isso é uma coisa que nós temos o mau hábito, né, de cultivar. Sempre estamos nos queixando das coisas, reclamando, né, de cara feia, mal-humorados. Em primeiro lugar, que mau humor não resolve problema nenhum. Queixas e reclamações não resolvem problema nenhum. Em segundo lugar, afasta as pessoas do nosso convívio. Porque quem é que gosta de estar ao lado de alguém que só se queixa, só reclama da vida? Muitas vezes criamos dentro do nosso próprio lar um ambiente ruim, porque estamos sempre nos queixando de tudo e de todos. E, meus irmãos, se nós formos pensar, a rigor, nenhum espírita pode ser mal-humorado. Nenhum. Por que dizemos isso? Por que nenhum espírita deveria ser mal-humorado? Primeiro, porque sabe de onde veio. Sabe o que está fazendo aqui. Sabe para onde vai. Sabe de cor e salteado que o acaso não existe. Sabe que existem razões justas para todas as dificuldades pelas quais está passando. Então vai estar de mau humor, reclamando e se queixando do quê? Se sabe de tudo isso. Se escuta as exposições doutrinárias, se lê as obras básicas, se participa dos grupos de estudo, sabe que tudo que nos acontece é necessário. Então não pode ser mal-humorado, não pode se queixar, não pode reclamar. Pelo contrário, espírita tem que ser alegre e grato. Grato pela oportunidade maravilhosa que está tendo de estar aqui reencarnado. Grato porque existem bilhões de espíritos esperando para reencarnarem e nós já estamos aqui. Gratos porque nós estamos com a oportunidade de ajustar e reajustar os nossos erros, as nossas contas. Corrigir os nossos erros, os nossos males, os nossos equívocos. Gratos porque estamos aqui para aprender e evoluir. Gratos porque estamos rumo a uma perfeição relativa, rumo à felicidade suprema, que é o objetivo de todo ser humano. Então, meus irmãos, se tem alguém aqui mal-humorado, né, é porque ainda não entendeu bem a doutrina. Porque nós temos que ter uma outra visão. Nós temos que saber que nós estamos sempre amparados, mas que nós temos que fazer a nossa parte. Que nós temos que ter mais o costume da prece. Que nós temos que ter mais contato, conexão com o nosso anjo da guarda, porque ele está aí, ao nosso lado, sempre pronto a nos amparar. Mas nos amparar, não fazer o que nós temos para fazer. Então, vamos prestar mais atenção, vamos cultivar momentos de paz na nossa vida, no nosso dia. Vamos ter aquele momento de parar, de silenciar, de fazer uma prece.
Porque muitas vezes a gente corre tanto e está sempre tão atordoado e fazendo tanta coisa e ouvindo música alta e televisão e um monte de coisa, e a gente não se dá esses minutinhos até para que o nosso anjo da guarda possa entrar em contato de uma maneira mais fácil conosco. Temos que ter esses momentos, né? Fazer o nosso esforço e saber que nós contamos com o amparo. E como diz também, meus irmãos, para encerrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, parar de procurar tormentos voluntários. Que isso é uma coisa que nos atrapalha muito a vida. Quantas coisas nós inventamos que são necessidades absurdas. Em vez de procurarmos paz no coração, nós procuramos ansiosamente, com avidez, coisas que só nos agitam e nos perturbam. Criamos tormentos para nós que só a nós cabe evitar. Tá? Temos que nos contentar com o que nós possuímos. Temos que ser gratos pela oportunidade de estarmos aqui. Muitas vezes nós ficamos inventando coisas e condicionando a nossa felicidade, muitas vezes, à aquisição de coisas materiais. E isso é um tormento. E se eu não conseguir adquirir? E se eu não conseguir comprar? E aí? Então eu não vou ser feliz? Não vou ser feliz. Não vou ser feliz, porque as coisas materiais não nos trazem felicidade. São coisas necessárias. As coisas materiais são coisas necessárias para a nossa vida aqui na Terra. Mas não são condicionantes da nossa felicidade. Porque se a gente fica nessa questão, a gente vai sempre estar achando que vai ser feliz quando comprar tal coisa, feliz quando conseguir tal coisa, e aí a gente vai passar 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui correndo atrás de coisas materiais, que são esses tormentos voluntários, e não vamos ser felizes nunca, quando a felicidade está nas conquistas do coração. Então, meus irmãos, a reflexão desta noite é neste sentido, né? Que nós possamos prestar mais atenção neste amparo que todos nós temos. Todos nós temos. Vamos nos conectar com os benfeitores espirituais, o nosso protetor, para que ele possa mais facilmente nos ajudar. Vamos fazer mais preces, né? Vamos fazer o esforço, vamos fazer uma análise da nossa vida, da nossa caminhada. Vamos prestar atenção para ver se realmente este ano eu estou melhor que do ano passado. Das coisas erradas que todos nós sabemos que nós fazemos, será que eu já consegui superar alguma coisa? E se eu não conseguir superar, está na hora de começar a fazer o meu esforço, a minha parte. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus quer que nós façamos. Que façamos a nossa parte. Viemos na casa espírita, estudamos, recebemos paz, tomamos água fluidificada. Tudo nos alivia. Mas a cura dos nossos males só vai acontecer integralmente se nós fizermos a nossa parte. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita nos diz: fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. Vamos fazer a nossa parte, meus irmãos. Que existe uma logística que nós não temos noção, toda a nosso favor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Muito obrigada pela atenção. Vamos elevar nesse momento nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer ao nosso Pai por estarmos aqui, reunidos em seu nome. Pedir que essas energias benfazejas que já estão sendo derramadas sobre nós pela equipe espiritual da casa, que essas energias possam nos impregnar, possam aliviar as nossas dores físicas, as nossas ansiedades, as nossas aflições. Que essas energias também possam envolver os nossos familiares que estão no nosso pensamento nesse momento, possam envolver os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos queridos que já retornaram para o mundo espiritual. Também pedimos por eles, Senhor, que possam estar bem, possam estar em paz. Os nossos irmãos que estão hospitalizados,
que estão doentes nas suas casas, os nossos irmãos que estão nos orfanatos, nos asilos, nos manicômios, nas fazendas de recuperação, lutando contra o vício, os nossos irmãos que estão desesperados, que estão com ideias suicidas, que possam ser ajudados nesse momento, Senhor. Que possa chegar até eles uma palavra de consolo, uma mão amiga que os ajude e que eles desistam dessa ideia infeliz. Enfim, Senhor, te pedimos por todos os nossos irmãos que estão sofrendo, que em nome de Deus e de Jesus, os bons espíritos possam ir a eles, derramar as suas bênçãos e aliviá-los. E nós, que possamos sair daqui amparados, que possamos retornar para os nossos lares e termos um excelente final de semana junto com os nossos queridos. E que nós sejamos esse instrumento